Olá, alunos, concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e venho trazer para vocês uma revisão final para o concurso aí de agente e escrivão da Polícia Federal. Inclusive, é possível aproveitar essa revisão também para quem vai fazer o concurso de analista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Todas as áreas, exceto ciências contábeis, porque é mais avançado. Para quem não me conhece, eu sou professor de contabilidade geral, avançada, cursos e análise das demonstrações contábeis, em cursos presenciais e online em todo o Brasil, tá? Online, PDF e videoaulas. PDF no Exponencial Concurso e videoaula no Olá Amigos. Além disso, sou auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, onde fui nomeado em primeiro lugar, e sou ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, qual fui nomeado em nono lugar e trabalhei por 1 ano e 4 meses naquela instituição como auditor, porque eu já tinha passado como analista da Receita Federal e fiquei mais ou menos 5 anos no total na Receita Federal. Também fui aprovado no concurso de auditor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, tenho várias aprovações, tenho conhecimento suficiente e tenho utilizado técnicas que têm ajudado muita gente a ser aprovado. Inclusive, quem estuda pelo nosso curso tem gabaritado as provas de qualquer concurso. Inclusive, mando um abraço especial aqui, com certeza vai assistir esse vídeo, dos nossos alunos que compraram nosso material no reta final aí, tanto para a Polícia Federal quanto para o TCE Minas Gerais. Pessoal, a ideia aqui é fazer uma revisão bem rápida, que você possa revisar ali na semana que antecede a prova e até no dia anterior à prova. Vão ser mais ou menos 1h30 de revisão teórica, tá? Focado aí em tópicos que podem ser cobrados, inclusive vou dizer aqueles que você deve priorizar, e depois eu vou trazer mais uma revisão em questões, com 25 questões, que eu vou comentar numa parte 2. Então serão 2 vídeos para que juntos nós possamos gabaritar essas provas e vocês tenham ótimos desempenhos, tá? Por isso, prestem bastante atenção, vai ser um pouco rápido, porque a ideia aqui é que vocês já tenham estudado, beleza? Vamos começar! Vamos lá, pessoal, rumo à aprovação, vamos gabaritar a prova. Então, assuntos para priorizar na revisão final, nessa semana aí que antecede a prova, com base aí na banca CESP. Os itens, balanço patrimonial, classificação de contas, saber o que é ativo, o que é passivo, o que é PL, saber classificar cada uma das contas desses itens, tá? Isso está muito linkado lá, balanceio de verificação, saber quem é saldo devedor, quem é saldo credor, quem é retificadora ou não, ok? E também a teoria das contas. Saber a parte de operações com mercadorias, calcular um custo das mercadorias vendidas, calcular um resultado com mercadorias, saber fazer lá os sistemas de inventário, né? Os métodos PEPs, UEPs e média ponderada móvel. Patrimônio líquido e reservas. Patrimônio líquido aí, saber ações em tesouraria, quando adquire, quando vende, ajuste e avaliação patrimonial. A parte de reservas, saber a reserva de capital, reserva de lucros, e aí quem é obrigatório ou não, no caso da reserva legal, e como faz o cálculo de cada uma. Demonstração do resultado do exercício, que está muito ligado a operações com mercadorias, saber a estrutura de acordo com a Lei 6.404 e saber de acordo com o CPC 26. Fatos contábeis e escrituração contábeis, saber o que é fato permutativo, modificativo ou misto, o CESP tem uma especificidade em relação a isso. Escrituração contábil, saber o lançamento, quais os elementos essenciais do lançamento e assim por diante. Saber calcular uma depreciação, o valor contábil de um bem, seja tangível ou intangível. Saber lá calcular o custo de um bem intangível quando for adquirido separadamente ou quando for gerado internamente. Saber fazer o teste de recuperabilidade. Saber aí fazer o cálculo de provisão, tá? CPC 25. Saber lá aqueles itens da Lei 6.404 que são decoreba. Memorizar quais são as demonstrações contábeis obrigatórias e os itens do balanço e assim por diante, tá? Além desse daqui, tem alguns outros assuntos como instrumentos financeiros, que também são importantes. Então, vamos lá, pessoal, começando. Então, o que é que você deve saber primeiramente? O que é a provisão? É um passivo de prazo ou valor incertos. Esse é o conceito, tá? Lembrando, quais são os requisitos para que uma provisão deva ser reconhecida? Você tem que saber que é uma obrigação presente, tá? Como resultado de evento passado, que será provável uma saída de recurso, e que há uma estimativa confiável com segurança do valor da obrigação. Então, se essas condições não forem satisfeitas, pelo menos uma, nenhuma provisão deve ser reconhecida. E aí você sabe que antes de ter uma provisão, nós temos um passivo contingente, um litígio, tá? Que por isso ele é uma obrigação possível, porque se fosse presente, poderia ser provisão,
ou ele pode ser uma obrigação presente, mas que não será reconhecida porque não atende os outros dois requisitos de provisão, que não é provável a saída de recurso ou o seu valor não pode ser mensurado com confiabilidade, tá bom? Cuidado com isso daí. Então, lembrando que passivo contingente não deve ser contabilizado e a provisão ela é contabilizada no passivo. Então, como é que eu vou contabilizar, Felipe? Quando? Aí, a norma diz que quando a probabilidade de ocorrer for maior do que a de não ocorrer, você deve contabilizar a provisão, a probabilidade de perda, pessoal. Então, quando a probabilidade de perda for remota, tá? O que é que acontece? Você não contabiliza e não divulga o fato em notas explicativas, o passivo contingente. Quando for provável, não possível, desculpem, quando for possível, não provável, você não contabiliza a provisão, mas divulga em notas explicativas o passivo contingente. E quando a probabilidade de perda for provável, você contabiliza e divulga em notas explicativas a provisão. Como é que contabiliza, Felipe? É lá, debita uma despesa e credita uma provisão no passivo. Provisão contingencial, trabalhista ou tributária. Tá? Se depois, a cada ano, quando for fazer essa reavaliação e ainda não tiver o resultado desse litígio, a empresa ela pode, né, fazer uma reversão. Então, aqui é a Constituição. Tá? Constituição. Se for fazer uma reversão, o que é que vai fazer? Debita a provisão do passivo e credita uma receita de reversão de provisão. Ok? Lembrando que o ativo contingente, pessoal, está ligado à probabilidade de ganho. A empresa agora entrou contra o litígio contra terceiros. Então, por isso que ele é um ativo possível, que pode acontecer ou não, dependendo de fatos futuros. E aqui, cuidado com a classificação, tá? Por quê? Quando a probabilidade de ganho for praticamente certa, na verdade, você não tem um ativo contingente. Você tem um ativo propriamente dito, aí com base no princípio da prudência, tá? Você deve prever mais perdas do que ganhos. Então, por isso que a provisão, quando for provável, você já reconhece uma provisão. Mas no caso do ativo contingente, não. Você só reconhece, na verdade, o ativo propriamente dito, quando a probabilidade de ganho for praticamente certa. E aí esse ativo não é contingente, é um ativo mesmo. E aí, quando a probabilidade de ganho for provável, tá? Ó, diferente lá do passivo contingente, você não contabiliza, mas divulga em notas explicativas o ativo contingente. Quando for possível, não provável, você não contabiliza e não divulga em notas explicativas o ativo contingente. Lembrando, pessoal, duplicatas descontadas. O que é que você deve saber? Que quando ocorreu o desconto da duplicatas, você vai receber os recursos lá debitando na conta do ativo, a entrada de valores. Em contrapartida, você reconhece uma conta do passivo de duplicatas descontadas, pelo valor das duplicatas que foram descontadas. E aí os juros da operação e custos de transação que houverem, você vai reconhecer como uma conta retificadora do passivo exigível. Então, muito cuidado. O ativo, por meio do banco, vai aumentar pelo valor líquido, que era o valor da duplicata menos os juros já descontados. E o valor do passivo ele vai aumentar líquido pelo mesmo valor do ativo. Só que você vai ter duplicata descontadas menos a conta retificadora em encargos financeiros a transcorrer. Com o passar do tempo, você vai apropriar as despesas, debitando despesa de juros e creditando a conta em encargos financeiros a transcorrer. Quando ocorrer o vencimento, pessoal, se o cliente pagar, perfeito, você dá baixa na conta duplicata descontados e dá baixa em duplicados a receber. Se o cliente não pagar, você também dá baixa em duplicados descontados, porque não vai existir mais essa obrigação. Mas você continua com direito no ativo, porque você ainda não recebeu. E aí esse dinheiro, quando o cliente não pagar, vai sair da conta da empresa. Cuidado que quando ele não pagar, podem ocorrer taxas e aí você tem que debitar alguma despesa aqui nesse lançamento, quando o cliente não paga. Informações iniciais, pessoal, que você não pode errar, né? A contabilidade é uma ciência social, então ela não é a ciência exata, tá? Tem que saber aí que para o conceito de contabilidade existem praticamente 3 informações, né? Registro, controle e fornecer informações, tá? Então, todos os conceitos são basicamente nesse sentido aí. Você tem que saber que o objeto da contabilidade é o patrimônio,
que o objetivo é o controle do patrimônio e aqui a finalidade é fornecer informações aos seus usuários. Muitas bancas acabam colocando o objetivo como finalidade. E aí você pode ver na prova que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio para fornecer informações aos seus usuários. Tá? Exemplos de usuários, nós vamos ter governos, administradores, investidores, empregados, credores, fornecedores e clientes, cada um com a sua necessidade específica. Por exemplo, investidores, eles têm necessidade nas demonstrações contábeis para decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações. O campo de aplicação da contabilidade são todas as entidades, pessoal, seja pessoa física ou jurídica, com fins lucrativos ou não. As funções da contabilidade é administrativa, controlar o patrimônio, e a função econômica é apurar o resultado, que é o rédito, né? Se ele teve lucro ou prejuízo. Os componentes patrimoniais, pessoal, o patrimônio ele é formado por bens, direitos e obrigações. Esses são os componentes do patrimônio. E aí, organizando lá o balanço patrimonial, que é o patrimônio organizado, tá? Nós vamos ter um ativo, que são os bens e direitos. Nós vamos ter um passivo, que são as obrigações. E nós vamos ter uma situação líquida, que é justamente a diferença entre ativo e passivo. Lembrando que o passivo e o patrimônio líquido são a origem de recursos e o ativo são a aplicação dos recursos. Que quando você creditar uma conta, pessoal, você está originando recurso. Quando você debita uma conta, você está aplicando recurso. Sinônimo de ativo, se aparecer você não pode errar, né? Patrimônio bruto, ativo total, capital investido, capital aplicado e aplicação de recurso. Sinônimo de passivo exigível, passivo real, capital de terceiros, capital alheio. E também, pessoal, que tem sido utilizado muito, somente o passivo, tá? Indo de encontro lá ao que tem na Lei 6.404, que diz que o passivo são o passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Circulante e não circulante seria o exigível. De acordo com as normas contábeis, o passivo exigível é somente passivo. Já a situação líquida, tá? Que é o patrimônio líquido, é capital próprio e o passivo não exigível. Lembrando que situação líquida, pessoal, é justamente a diferença entre ativo e passivo. E a ideia é que, na prática, utilizam o patrimônio líquido como sinônimo de situação líquida. Mas você deve lembrar, dependendo da questão, que só temos patrimônio líquido, na verdade, na prática, tá? Quando a situação líquida for positiva. Porque se a situação líquida for negativa, nós, na verdade, temos o passivo a descoberto, tá? E o passivo total seria o passivo exigível e o PL. Mas isso daqui de acordo com a Lei 6.404. Continuando. Equação fundamental do patrimônio, tem que saber, né, que o ativo é o passivo mais o PL, ou seja, a situação líquida é ativo menos o passivo. A situação líquida do PL, como eu falei, ela é positiva, quando o ativo é maior do que o passivo, consequentemente o PL é maior do que zero. A situação líquida é negativa ou passiva a descoberto, tá? A positiva também é chamada de superavitária e a negativa é chamada de deficitária. Então, o PL ele vai ser menor do que zero e, por isso, o ativo é menor do que o passivo exigível. Por isso que entende-se que PL, tá, pessoal, só existe quando a situação for positiva. Porém, tem se utilizado como sinônimo. E o CESP faz isso, tá? E a situação nula ou equilibrada é quando o ativo é igual ao passivo, portanto, o PL é igual a zero. As técnicas contábeis são escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço, para que se caia uma questão dessa. Lembrar, pessoal, que as contas elas têm as suas naturezas, né? Quem são as contas de natureza devedora? É o ativo, as despesas e as contas retificadoras do passivo e do PL. Se elas são de conta de natureza devedora, pessoal, elas aumentam o saldo da conta com o débito e diminuem com o crédito. Aqui aumenta. Já as contas de natureza credora são as contas do passivo, do patrimônio líquido, as receitas e as retificadoras do ativo. Como elas são contas de natureza credora, elas aumentam seus saldos com o crédito e diminuem com o débito. Tá? Importante saber isso. Teoria das contas, nós vamos ter 3 teorias que são mais cobradas em prova. A teoria personalista, que divide as contas em proprietários, agentes consignatários e agentes correspondentes. Proprietários é o patrimônio líquido, receitas e despesas. Agentes consignatários são somente os bens e agentes correspondentes são os direitos e obrigações. Já na teoria materialista, nós temos as contas integrais, que são os bens, direitos e obrigações,
e as contas diferenciais, que são patrimônio líquido, receitas e despesas. Só lembrar, pessoal, ó, que aqui nos agentes, nós vamos ter o quê? Ó, o G de agentes, tá? Então, com isso, integrais tem o G, então as contas integrais são as mesmas contas de agentes, bens, direitos e obrigações. A teoria patrimonialista, ela divide as contas em patrimoniais e de resultado. Patrimoniais, ativo, passivo e PL, bens, direitos e obrigações e situação líquida, e as contas de resultado, receitas e despesas. Cuidado, pessoal, observaçãozinha importante que muita gente erra. Com operações com cheque, tá? Se a empresa recebe em cheque, esse dinheiro ainda não vai para o banco, porque a empresa recebe um título que vai para o seu caixa e depois ela faz o depósito. Então, quando ela recebe o cheque, você vai entrar dinheiro no caixa, então debita a conta caixa e não banco. Mas quando há pagamento em cheque, como o terceiro já vai sacar ou depositar na sua conta, então você já faz o crédito, tá, na conta banco, na contabilidade. Então sai dinheiro do banco. Aqui uma informaçãozinha importante, pessoal, vocês sabem, né? Conta do passivo, então tudo que tem a pagar ou a recolher, né, vão ser contas do passivo. Tudo que for a receber ou a recuperar vão ser contas do ativo. E aí, pessoal, vocês sabem que fornecedor é o quê? É uma obrigação, é um passivo. E vocês sabem que cliente é direito, é um ativo, tá? Então, fornecedores é uma obrigação passiva, clientes é um direito, um ativo. Quando houver um adiantamento de algum desses, tá? Dessas pessoas que têm relação com a empresa, você vai fazer o contrário. Então, se fornecedores é passivo, pessoal, o adiantamento a fornecedores vai ser um ativo. E se você tem que clientes é um ativo, o adiantamento de clientes vai ser uma obrigação, que a empresa tem a obrigação de entregar o produto no futuro. Aqui em relação aos títulos de crédito, pessoal, só tomar cuidado, né? Porque quem emite a duplicata é o vendedor, tá? É o credor da operação. Então, por isso, no caso de duplicatas emitidas, ela vai ser sinônimo de duplicatas a receber. Então, quando você tem duplicatas emitidas, é um ativo. Já duplicatas aceitas, que é o cliente que está aceitando, é o devedor, você vai ter uma obrigação, passivo. No caso de notas promissórias, é um pouco diferente. Por quê? Porque as notas promissórias, quem emite é o devedor. Então, por isso que o devedor emite a nota promissória, então ele vai ter promissórias a pagar e não a receber. Já quem aceita a nota promissória, como é o credor, ele vai ter promissórias a receber, um ativo, tá? Então, cheque, pessoal, como é a modalidade de pagamento à vista, tá? Em tese, você deveria contabilizar no caixa. Mas como há o respeito mútuo aí, então, cheque à vista vai para o caixa. Mas se for um cheque pré-datado, tá? Para o devedor que emite o cheque, isso vai ser uma conta a pagar. Já para o credor que recebe o cheque, isso vai ser uma conta a receber. Método das partidas dobradas, você tem que saber, né? Que é aquele método que diz que a soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos e que, por isso, um ou mais débitos em uma ou mais contas deve corresponder a um ou mais créditos de valor equivalentes em uma ou mais contas. E aí, o saldo devedor sempre tem que ser igual ao saldo credor, pessoal. Vai lá no balancete de verificação. E o total do ativo será sempre igual ao total do passivo com o patrimônio líquido. Isso são regras, pessoal, e não há exceção. Escrituração, lançamento. Você tem que saber fazer um lançamento, né? Débito e crédito. Quais são os elementos essenciais de um lançamento? Local e data. Temos a conta debitada, conta creditada, o histórico e o valor, tá? Lembrando que quando o lançamento for feito no local, tá? Do lançamento, você pode suprimir o local. E aí, os lançamentos, nós vamos ter de primeira fórmula, tá? E lembrando, primeira fórmula, um débito e um crédito. Segunda fórmula, um débito e dois ou mais créditos. Terceira fórmula, dois ou mais débitos e um crédito. E quarta fórmula, dois ou mais débitos e dois ou mais créditos. Então, só lembrando aqui na ordem, pessoal, vai ser 11, 12, 21 e 22. Então, com isso, vocês observem que é na ordem crescente aqui dos números. Então, de segunda fórmula, vem primeiro um débito e depois dois ou mais créditos. Formas de retificação de lançamento, pessoal. Nós vamos ter o estorno,
a transferência e a complementação. O estorno é quando consiste em fazer um lançamento inverso àquele que foi feito erroneamente, anulando totalmente. Então, o lançamento foi todo errado. Transferência, pessoal, é quando há um erro em uma das contas. Então, você vai só promover a regularização da conta indevidamente debitada ou creditada através da transposição do valor para a conta adequada. E a complementação já é quando você faz o lançamento e erra não nas contas, mas no valor registrado. E aí, se foi a mais, você vai complementar reduzindo. Se foi a menos, você vai complementar aumentando. Lembrando, pessoal, que a ressalva, ela não é uma forma de retificação de lançamento, mas uma retificação de históricos de lançamento. Então, cuidado com isso. Beleza? Continuando. Livros de escrituração, pessoal, os mais importantes são o quê? O livro diário, ele é obrigatório, principal, comum e cronológico. O livro Razão, ele é facultativo, principal e sistemático. Ele tem como objetivo organizar as informações. Cuidado, porque tem norma contábil que diz que o livro Razão é obrigatório, mas, de acordo com o Código Civil, ele é um livro facultativo. Beleza? O livro Caixa, pessoal, ele é obrigatório para os contribuintes que estejam pelo regime simplificado da Lei Complementar 123 de 2006 ou que optarem, pela tributação com base no lucro presumido. E tem um livro de registro de inventário que controla aí o estoque da empresa. Formalidades do livro diário, pessoal. Tem que saber. Formalidades extrínsecas. Deve ser encadenado, as folhas devem ser numeradas e deve ser autenticado pela Junta do Estado ou pelo cartório de registro civil. Ele deve possuir termo de abertura e de encerramento. Já as formalidades intrínsecas que estão dentro, você tem que escriturar ele em ordem cronológica, não pode conter rasuras, borrões ou linhas em brancos, e a escrituração deve conter método uniforme e língua e moedas nacionais. Então, se você vai fazer a contabilidade no Brasil, você tem que utilizar a língua portuguesa e o real. CPC 00, estrutura conceitual básica. Tem que saber, pessoal, quem são os órgãos que se uniram para formar essa entidade. Então, vai ter lá a Brasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, vai ter a APIMEC Nacional, que é a Associação dos Analistas e Profissionais que investem no mercado de capital, a Bolsa de Valores, o Conselho Federal de Contabilidade, a FIPECAF, que é uma fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, faculdade, pessoal, e o IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Sobre o CPC, pessoal, tem que saber, o CPC, os pronunciamentos emitidos pelo CPC, eles não vinculam nenhuma entidade, muito menos o CFC, tá? Ele só se torna obrigatório para as empresas quando convertido em normas pelos órgãos. Então, o CVC emite a deliberação, o CFC emite a resolução, o Bacen emite lá sua norma. Lembrando que, em tese, quase todos os pronunciamentos, pessoal, se não todos, eles foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade na sua íntegra. Lembrando que a estrutura conceitual, que nós abordamos aqui, o CPC 00, ele não é um pronunciamento propriamente dito e, portanto, ele não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Nada da estrutura conceitual, ela substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Então, por isso, se houver conflito, tá, pessoal? Os pronunciamentos, as interpretações e as orientações devem prevalecer sobre a estrutura conceitual. Continuando, qual o objetivo do relatório contábil financeiro? Que está lá no CPC 00, pessoal, que são as demonstrações contábeis, fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade que você está elaborando, que sejam úteis a quem, pessoal? A investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Lembrando, Felipe, então o destino das demonstrações contábeis é só para essas pessoas? Não, pessoal. As demonstrações contábeis, os relatórios, eles são destinados para os usuários em geral, para todos, tá? Mas quem eles direcionam mais essa informação são para essas pessoas que investem na empresa e fornecem crédito para a empresa. Então, para elas tomarem uma decisão, ok? Informações aí também, pessoal. Os relatórios contábeis financeiros, eles são destinados aos usuários em geral. Porém, eles destinam-se principalmente, porque são essas pessoas que olham mais as demonstrações contábeis na prática, tá? Então, eles se destinam principalmente aos usuários primários, aos investidores existentes em potencial, credores por empréstimo e outros credores sem ordem de prioridade, ok?
eles não são direcionados primariamente a outros interessados, como, por exemplo, órgãos reguladores e membros do público que não sejam usuários primários. Como eu falei, eles não são destinados principalmente, pessoal. Mas claro que as demonstrações contábeis são destinadas a todos os usuários da demonstração contábil, incluindo aí os órgãos reguladores, os clientes e fornecedores. Porém, principalmente, ele foca nessas pessoas que investem na empresa. A rigor, pessoal, esse relatório fornece informação para auxiliar as entidades a estimarem o valor da entidade. Por isso, eles não são elaborados para chegar ao valor da entidade. Tá? Eles são baseados em estimativas, julgamentos e modelos, e não em descrições ou retratos exatos. Então, a provisão, pessoal, é uma estimativa que a empresa faz e registra lá no seu passivo. Então, nem tudo é certeza. Eles fornecem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade, ou seja, sobre os recursos que ela tem ativos e sobre as reivindicações contra ela, passivo, e também fornece informações sobre os efeitos das transações e outros eventos que alteram seus recursos econômicos e as suas reivindicações, que são as receitas e as despesas. As características qualitativas, pessoal, fundamentais. Relevância e representação fidedigna. A relevância é aquela característica que ela é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Ela pode ter valor preditivo, passado, confirmatório, tá? Predizer o futuro, confirmatório, verificar se o passado que ele predisse confirmou ou ambos. Já a representação fidedigna, para que a informação seja completa, né? Represente fidedignamente aquilo que se propõe a representar, a informação ela deve ser completa, neutra e livre de erro. Lembrando que livre de erro não significa total exatidão. Já as características qualitativas de melhoria são comparabilidade, verificabilidade, tempestibilidade e compreensibilidade. Tá? Lembrando que representação fidedigna e relevância, pessoal, é Ré ao quadrado. Tá? Características qualitativas fundamentais. Já aqui, no característica qualitativa de melhoria, basta você lembrar de TV Coco, tá? Que é o quê? Tempestividade, verificabilidade, compreensibilidade e comparabilidade. Beleza? E aí estão informações adicionais que vocês devem saber. Lembrando, pessoal, os conceitos tem que saber. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Já o passivo é lógico, é uma obrigação presente, derivado de eventos passados, cuja liquidação se espera na saída de recursos, capazes de gerar benefícios econômicos. Já o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. O ativo, pessoal, ele pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros bens. O ativo ele também pode ser trocado por outros ativos. Ele pode ser usado para liquidar um passivo. Pode. Eu posso liquidar uma obrigação com dinheiro do caixa. E ele também pode ser distribuído aos proprietários da entidade. Lembrar, pessoal, não é essencial para a existência de um ativo a forma física, por isso que a gente tem um ativo intangível, e a propriedade. Por isso que a gente tem lá casos que, mesmo se a empresa ter a propriedade do bem, ela registra no seu ativo, que é o caso de arrendamento mercantil. Só precisa saber isso, tá? Então, saber do arrendamento mercantil. Então, vamos lá, pessoal. Só voltando aqui. Então, como eu falei, é o caso de arrendamento financeiro, que mesmo sem ter a propriedade, a empresa registra no seu ativo. Pessoal, a demonstração das mutações na posição financeira, por exemplo, a demonstração dos fluxos de caixa, ela usualmente reflete o quê? Os elementos da DRE, tá? A demonstração do resultado e do balanço patrimonial. Lógico. Os elementos, pessoal, diretamente relacionados com a mensuração do desempenho da entidade, tá? Do seu resultado, são as receitas e despesas. Lembrar que as despesas são os decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos, redução de ativos ou assunção de passivos, e que resultem em decréscimo do PL e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores de instrumentos patrimoniais. Tá? Então, por exemplo, quando a empresa distribui dividendos, isso não é uma despesa. Já as receitas, pessoal, é o contrário, são os aumentos dos benefícios econômicos
que entraram sob a forma de recursos ou aumento de ativo, diminuição de passivo, que houve um aumento do PL e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais. Então, quando a empresa aumenta o capital social, isso não é receita. Um ativo deve ser reconhecido, pessoal, é lógico, todos vão seguir isso. É provável que gere benefícios econômicos e o seu valor pode ser mensurado com confiabilidade. O passivo, do mesmo jeito, só que é provável uma saída de recursos para que liquide uma obrigação e esse valor da liquidação ele pode ser mensurado com confiabilidade. A receita deve ser reconhecida quando houver aumento do benefício econômico sob a forma de aumento de ativo ou diminuição de passivo e esse valor possa ser mensurado com confiabilidade. Já as despesas elas devem ser reconhecidas quando houverem decréscimos e aí esse decréscimo é decorrente de decréscimo de ativo, aumento de passivo e puder ser mensurado com confiabilidade. As bases de mensuração, pessoal, mais utilizado, nós vamos ter o custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Lembrar, pessoal, que tem palavras que identificam e ajudam você a encontrar a resposta. Então, quando ele falar alguma coisa para adquirir na data da aquisição ou para um valor recebido no custo normal das operações, isso daqui é o custo histórico, tá? Quando ele falar um valor para adquirir na data do balanço das demonstrações contábeis ou um valor para liquidar a obrigação, tá? Não descontado, na data do balanço ou das demonstrações, isso é custo corrente. Então, data do balanço está ligado a custo corrente. Já valor realizável, pessoal, é o valor obtido pela venda de forma ordenada ou o valor não descontado para liquidar as obrigações no curso normal das operações. É um não descontado, pessoal, que não é na data do balanço. Então, vai ser valor realizável. Já o valor presente, pessoal, é você fazer um valor descontado, tá? No caso do ativo, do fluxo de entradas, no caso do passivo, no fluxo de saídas para liquidar a obrigação. Lembrar, pessoal, qual é o conceito de capital financeiro? Capital financeiro, pessoal, é sinônimo de patrimônio líquido, tá? Ativos líquidos é patrimônio líquido, que é ativo menos o passivo, por isso que é ativo líquido. Já o capital físico, pessoal, é a capacidade produtiva da entidade. Beleza? Aqui um assunto importante, pessoal, fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Então, os fatos contábeis são aqueles fatos que alteram o patrimônio. Os atos contábeis não alteram o patrimônio. Podem vir a alterar, tá? Então, os fatos contábeis, eles são permutativos, quando altera o patrimônio só de forma qualitativa, não altera de forma quantitativa o PL. Então, eles decorrem de registros em contas patrimoniais. Já os fatos modificativos, eles alteram o patrimônio quantitativamente, ou seja, há um aumento do PL, geralmente por receita, ou diminuem o PL por meio de uma despesa, tá? Beleza, Felipe. E os fatos mistos, eles são fatos modificativos e permutativos ao mesmo tempo. E ele tem aumentativo e diminutivo. E aí, pessoal, aqui uma observação. Felipe, e quando for uma conta que não é receita ou despesa, mas aumenta o PL, como, por exemplo, integralização de capital social. Então, para o CESP, pessoal, todos os fatos modificativos e mistos envolvem ao menos um lançamento em conta de resultado. Então, por isso, para o CESP, por exemplo, a integralização de capital social, que aumenta o PL, tá? Que aumenta o PL, mas então, para esses casos, pessoal, que mesmo que ocorra aumento do PL, mas não tem contas de resultado, para o CESP isso vai ser um fato permutativo, tá? Tem bancas que consideram isso fato modificativo, que alterou o PL, pessoal, mesmo sem ter receitas e despesas. Isso seria até uma doutrina, né? Uma parte da doutrina entende o caso e outra de uma forma. Então, para o CESP, o doutrinador da CESP, com base em questões últimas, ele entende que só há fato modificativo quando, além de aumentar o PL, tem que ser uma receita ou despesa. Então, se não é receita ou despesa e aumentou o PL, isso vai ser um fato permutativo. Pessoal, a questão das insubsistências, né? Que insubsistência do ativo ou insubsistência passivo, que é quando deixa de existir um ativo. Então, isso é uma redução do ativo, isso vai ser uma despesa, tá? Cuidado, insubsistência passiva, ó, sem o do, é despesa. Já em subsistência ativa, porque a insubsistência do passivo deixou de existir o passivo, isso já vai ser uma receita. Já no caso da superveniência, não. Se é uma superveniência do ativo, surgiu um ativo, isso vai ser uma superveniência ativa. Então, isso é uma receita. Já em superveniência do passivo ou passiva, vai ser uma despesa.
tá? Regime de caixa e competência é importante saber, tá? Regime de caixa, pessoal, considera as receitas quando recebidas e as despesas quando pagas. Cuidado que aqui vai focar muito nas contas de resultado. Então, eu estou dizendo que vai impactar o resultado pelo regime de caixa quando eu receber uma receita ou quando eu pagar uma despesa, independentemente do momento do fato gerador. Já no regime de competência, não. Eu considero o fato gerador, tá? Então, as receitas só quando forem ganhas, ou seja, quando for entregue a mercadoria, por exemplo, e a despesa quando for incorrida, quando a empresa utilizar o serviço. Importante para a sua prova, pessoal, que pode cair. As receitas realizadas, ganhas e recebidas ao mesmo tempo, ela vai ser registrada no regime de caixa porque foi recebida e vai ser registrada pelo regime de competência porque foi ganha. Quando eu digo registrado aqui, pessoal, registrada no resultado, pessoal, em contas de resultado, tá? Se a receita foi realizada, ou seja, ganha, regime de competência, mas se não foi recebida, não registra pelo regime de caixa, tá? Receitas não realizadas não ganha, não registra pelo regime de competência, pessoal, em conta de resultado. Mas eu sei que como eu recebi, registro pelo regime de caixa. Pelo regime de competência, uma receita dessa recebida e não realizada seria um adiantamento de clientes, tá? Então, você registra a contabilidade, só não impacta o resultado, porque você vai ter debita caixa ou bancos e credita, tá? Uma obrigação. Despesas incorridas e pagas, se é incorrida, registra pelo de competência, se é paga, registra pelo de caixa. Despesa incorrida, registra pelo de competência, não paga, não registra pelo de caixa. Despesa não incorrida, não registra pelo de competência, mas se foi paga, registra pelo regime de caixa. Felipe, no regime de competência não vai ter nenhum lançamento? Vai, pessoal, não vai ter conta de resultado. Agora, meus amigos, a parte de estimativa para perdas com crédito e liquidação duvidosa. Como é que eu constituo, pessoal? Vai ser lá um percentual, né, que você multiplica pelos valores a receber. Então, você debita uma despesa e credita uma conta retificadora do ativo, de estimativa para perdas. Se os créditos forem considerados incobráveis no ano seguinte, pessoal, você dá baixa. Como? Você perdeu aquele crédito. Então, você dá baixa na conta PCLD e dá baixa no valor a receber, porque você não vai mais receber, tá? Se as perdas com inadimplência superarem, ou seja, você preveu 300 e perdeu 300, fechou. Mas se você fez uma previsão de 300 e no ano seguinte foram perdidos 500, pessoal, o que é que vai ocorrer? Você vai dar baixa em 300 que você preveu e mais 200 do período, direto em resultado. E aí você registra 500, tá? Se no ano seguinte aquilo não for perdido, você pode fazer uma reversão, que é dar baixa na conta e credita uma conta de resultado. E, pessoal, cuidado, isso aqui é muito importante. Se a empresa perdeu aquele crédito no ano, você deu baixa. E aí deu baixa aqui, ó, em duplicados a receber ou clientes. Se porventura em 2 anos depois, uma empresa que devia você deu baixa, queira pagar, você não tem mais o valor a receber. Então você vai deixar de receber? Não. Aí você dá a entrada de dinheiro no banco ou caixa e credita uma conta de receita com recuperação de créditos, tá? Receita e despesa antecipada, pessoal. Receita antecipada é quando a empresa recebe algo antes de entregar o bem ou serviço. Então, por isso, ela vai creditar uma obrigação, um adiantamento de clientes, por exemplo. E aí, quando entregar a mercadoria, você dá baixa nessa conta e recredita a conta de receita. Isso vale para a despesa também. A empresa pagou antecipadamente, você vai registrar, pessoal, um direito no ativo e credita a caixa saindo dinheiro. E depois você vai apropriando de acordo com o regime de competência. Lembrando que no caso de seguros, pessoal, quando tiver um contrato, mesmo sem haver o pagamento antecipado, você já registra um direito e classifica lá a obrigação no passivo. Lembrar, pessoal, lá que o ativo imobilizado, né, de acordo com a Lei 6.404, eles são os direitos que têm por objetos bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes das operações que transfirem os benefícios, riscos e controles desse bem, que é o caso do arrendamento mercantil. Mesmo sem ter a propriedade, você registra o ativo imobilizado. Essa parte da Lei 6.404, pessoal, muito importante, tá? Qual o custo do imobilizado, pessoal? Vai ser o preço de aquisição, vai ser acrescido dos impostos de importação, dos impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos descontos comerciais e abatimentos. Depois, qualquer custo que tiver diretamente atribuído para colocar aquele ativo em condições de funcionamento, você também deve incluir. E, muito importante, a estimativa inicial, tá, dos custos de desmontagem e remoção do item
e de restauração do local que você alugou, tá? E colocou aquela máquina, aquele equipamento, aquele bem imobilizado, você já também deve incluir. E se esse valor, como é a longo prazo, pessoal, você deve trazer a valor presente. E quais são esses custos, pessoal? Custo de benefícios aos empregados, custo de preparação do local, frete e manuseio, instalação e montagem, custo com testes e honorários profissionais. Exemplo de custos que não entram no cargo do ativo imobilizado, pessoal, que são muito conhecidos, tá? Principalmente treinamentos, atividades promocionais e propagandas, porque vem depois de o ativo estar em funcionamento. Mas os custos também administrativos e outros custos indiretos, bem como os custos de abertura de nova instalação, também não devem ser atribuídos ao ativo imobilizado. Lembrando, pessoal, que quando houver a conta manutenção e reparo, né, custo com manutenção e reparo, isso é um gasto do período, isso é uma despesa no resultado. Já se for peças em reposição ou paradas programadas, nós vamos ter um gasto de capital. Então, esse valor, como vai aumentar a vida útil do bem e é um valor relevante, nós vamos registrar lá como valor contábil do ativo imobilizado. Para quem assiste nosso curso, nós sabemos que isso, pessoal, é a regra, mas podem ter exceção dependendo do texto. Os bens destinados a aluguel, pessoal, em tese são classificados no ativo não circulante e investimento, é a regra. Porém, se isso estiver vinculado à produção ou ao fornecimento de bens, vai ser ativo não circulante imobilizado. Exemplo, aluguel para funcionários ou aluguel para sociedades coligadas e controladas. Saber, pessoal, o que é uma depreciação, amortização e exaustão. Depreciação é quando houver perda do valor dos direitos que tem por objetos bem físicos. Então, você só deprecia, pessoal, bens corpóreos. Está sujeito a desgastes, perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Já a amortização, pessoal, é quando ocorrer a perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial ou qualquer outros direitos que têm duração limitada. Então, geralmente, pessoal, há um prazo contratual limitado. E a exaustão, por último, ele está ligado aí à perda, pessoal, mais recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Conceitos importantes que você tem que levar para a prova ligados aí depreciação, amortização ou exaustão. O valor original, pessoal, é aquele valor pelo bem o qual é inicialmente registrado pela contabilidade. É o valor que ele adquire, que é o preço de compra, mais aqueles outros bens, aqueles itens que são necessários para colocar o ativo em condição de funcionamento. O valor original, pessoal, ele não deve ser alterado para registro da depreciação, beleza? O valor contábil é o valor do montante, né, do custo de aquisição, valor registrado, menos a depreciação, amortização ou exaustão acumulado, menos as perdas por impairment, que é o teste de recuperabilidade. O valor residual, pessoal, é o valor que a empresa espera obter com a venda do bem ao final da sua vida útil. Esse valor ele não é depreciável, então por isso que o valor depreciável é o custo de aquisição ou outro valor que substitui o custo, menos o valor residual, tá? O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será sempre zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. Beleza? O valor depreciável, como eu falei, é o que serve de base de cálculo da depreciação. Ele é o custo de um ativo ou outro valor que substitui o custo menos seu valor residual. Está aqui, por exemplo, a depreciação anual, custo menos valor residual dividido pela vida útil em anos, que vai ser dada pela questão, tá, pessoal? Lembrando que você tem que utilizar a vida útil estimada pela empresa, e não a vida útil para fins fiscais, tá? O bem só é depreciado, pessoal, a partir do mês que é colocado em uso. Caso não tenha essa informação na questão, você vai considerar o bem que começou a ser utilizado na data da aquisição. Em tese, pessoal, vocês devem depreciar o mês todo, tá? E mesmo que seja posto um dia, mas você deve depreciar o mês todo. Só que já vimos questão do CESP, tá? Que quando é no final do mês, por exemplo, 31 de julho, ou 30 de junho, desculpa, de um ano, ele só começa a depreciar dia 1º de julho, e aí deprecia os 6 meses seguintes. Então, cuidado, tá? O lançamento de depreciação é lógico, né? Despesa com depreciação, amortização ou exaustão, e eu acredito uma depreciação, amortização e exaustão acumulada, que é uma conta redutora do ativo. Quando a depreciação chegar a 100%, pessoal, você não mais deprecia esse bem. Porém, se o bem não for inutilizável ou não for vendido, você continua com aquele bem na sua contabilidade, tá? O método de depreciação, pessoal, o método linear, que é o mais comum, e aí você pega aquilo que a gente fez, né? O valor depreciável dividido pela vida útil em anos. Tem o valor da soma dos dígitos, o método de Colli, você tem que fazer lá o método crescente ou decrescente. O decrescente não é válido. Método das horas de trabalho ou das unidades de produção. Quando houver depreciação acelerada, isso daqui só para fins fiscais, pessoal, tá? Você vai multiplicar quando tiver 2 turnos, 1,5, quando tiver 3 turnos, por 2.
E quando você fizer a depreciação de um bem usado, você vai pegar o maior valor entre os seguintes. Metade do prazo da vida útil do bem novo, tá? Será 10, 5 anos. Ou o restante do prazo da vida útil, considerando este em relação à sua primeira utilização. Então, tinha 10 anos, utilizou 2, depois utilizou 1, sobra 7 anos. E aí você pega o maior prazo, tá? E aí, pessoal, um assunto importante também, porque é novidade. Então, tome muito cuidado com isso daqui, pode cair na sua prova, tá? Então, com a entrada em vigor aí no ano de 2018 do CPC 48, houve algumas mudanças na forma de classificação dos instrumentos financeiros. Mas parece como era utilizado anteriormente, tá? O custo amortizado, pessoal, era o que era antigamente o mantido até o vencimento. O valor justo por meio de resultado era o que antigamente era o destinado para negociação imediata. E o valor justo por meio de outros resultados abrangentes era o que era destinado para a venda futura. Como é que eu vou identificar, Felipe? Qual eu vou utilizar? E você vai ver, pessoal. Os fluxos de caixa contratuais dos ativos são somente PJ, principal e juro? Ou seja, a empresa quer só receber o principal e o juro? Se sim, eu vou para o lado esquerdo. Pode ser custo amortizado, tá? Ou pode ser valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Se for não, vai ser valor justo por meio de outro resultado. O objetivo do negócio é manter para receber o fluxo de caixa contratual, ou seja, você vai esperar até o vencimento? Sim, manteve até o vencimento, pessoal, é chamado de custo amortizado. Eu quero receber o principal, pessoal, mais os juros. Se não, o objetivo do negócio é manter para receber fluxo de caixa contratual mais uma venda, mais uma valorização, aí sim nós vamos ter o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Se não, vai para a regra geral, né, que é residual, que é o valor justo por meio do resultado. Lembrando, pessoal, tanto no custo amortizado quanto no valor justo por meio do resultado ou de outros resultados abrangentes, o reconhecimento dos rendimentos é na conta de resultado, tá? Mas como o critério de avaliação no custo amortizado é o custo amortizado e nos outros dois é o valor justo, ok? Você não tem ajuste a valor justo no caso do custo amortizado, mas você tem ajuste a valor justo no valor justo por meio de resultado ou no valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? Aqui nós vamos chamar aqui, ó, de VJR, valor justo por meio de resultado, e aqui VJOR, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Só que a diferença é, pessoal, o próprio nome já diz. Se o valor justo é por meio de resultado, o ajuste do valor justo vai para o resultado. Se o valor justo é por meio de outros resultados abrangentes, que vai lá para o PL, então o ajuste vai ser numa conta de ajuste de avaliação patrimonial, que é lá do PL. Aí lembrando lá, pessoal, que na Lei 6.404 ele diz, né, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. As aplicações de instrumentos financeiros, inclusive derivativos, resumindo, são classificados no ativo circulante ou realizável a longo prazo, pelo valor justo, quando for destinado à negociação imediata ou disponível para venda futura. E quando for os outros valores a receber, por exemplo, duplicados, pelo custo de aquisição, valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado a valor provável de realização, quando este for inferior no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. E aí, lembrando, pessoal, para responder as questões, se ele perguntar o valor que vai para o balanço, lembrando, pessoal, mantidos até o vencimento é o custo amortizado. Destinado à negociação é o que atualmente é valor justo por meio de resultado. E disponível para a venda é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O que é que vai para o balanço, Felipe? No custo amortizado, custo de aquisição mais rendimentos. Nos títulos avaliados a valor justo, vai ser o valor justo que ele já vai te dar na questão, tá? Qual o valor que vai para o resultado, Felipe? No caso do custo amortizado, vai ser o rendimento, pessoal. Só multiplicar a taxa de juros pelo valor investido. No título destinado à negociação imediata, como vai o rendimento e o ajuste a valor justo, vai os dois. Então, basta você pegar o valor justo menos o custo de aquisição. Você já encontra esse valor de uma forma única, tá? E no caso disponível para venda, vai ser só os rendimentos, tá bom? Porque o ajuste a valor justo vai para a conta de PL, então por isso se contabiliza só os rendimentos. O balancete, pessoal, vai ser um demonstrativo que não é obrigatório, ele vai relacionar todas as contas patrimoniais e de resultado. Então ele verifica aí evidencia a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período, com o objetivo de verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Então, se ele te pedir lá o saldo devedor ou credor, você vai lá e classifica, tá? Lembrando que o balancete de verificação pode ter no máximo 8 colunas. Isso já foi cobrado pelo CESP. Ativo intangível, pessoal, aí ligado, são os bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade da empresa
inclusive fundo de comércio adquirido. Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. 3 requisitos para o ativo intangível, pessoal: identificável, controlável e gerador de benefícios econômicos futuros. Lembrando que quando a empresa compra um equipamento e ele tem um software, pessoal, para utilizar, você só deve lembrar que se o software só é utilizado com aquele equipamento, ou seja, aquele equipamento, ele só funciona com aquele software, ele é essencial, então ele vai integrar o custo do equipamento, o software. E aí você contabiliza o equipamento pelo valor total do equipamento mais o software como ativo imobilizado. Agora, se o equipamento funciona sem o software, aí você vai classificar separadamente. E o software vai para o intangível e o equipamento vai para o imobilizado. Beleza? O ativo intangível, pessoal, ele pode surgir por meio de uma das seguintes operações: gerado internamente, adquirido separadamente, adquirido como parte de uma combinação de negócio, adquirido por meio de uma subvenção ou assistência governamental, doação ou permuta de ativos. Então, vamos estudar mais esses dois: gerado internamente e adquirido separadamente. Então, o ativo ele deve ser reconhecido, pessoal. Nós já vimos que, quando for provável que gere futuros benefícios econômicos, ou quando seu custo pode ser mensurado com confiabilidade. Quando o ativo for adquirido separadamente, você tem que registrar lá o custo daquele ativo. E aí, pessoal, ele vai ser parecido com o ativo imobilizado. O que muda é que aqueles gastos físicos, como por exemplo frete e seguro, não vai ter aqui. Então vai ser preço de compra, acrescido de imposto de importação, dos impostos não recuperáveis, depois de deduzidos descontos comerciais e abatimentos. E qualquer outros custos que coloquem, né, aquele ativo em condições de funcionamento. Quais são esses custos, pessoal? Benefícios aos empregados, honorários profissionais e custo com teste. Não fazem parte do ativo intangível. Já é comum, custo com treinamento, propagandas e atividades promocionais e custos administrativos. Tá? Quando o ativo intangível for gerado internamente, pessoal, ele pode ter duas fases: a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. A fase de pesquisa é despesa. A fase de desenvolvimento depende se ele atender os requisitos, tá? Ou seja, ele vai ser usado ou vendido. Tem vários requisitos que são utilizados e você contabiliza como ativo intangível. Se ele não gerar benefícios econômicos e não atender esses requisitos, ele vai ser despesa. Qual seria esse requisito, pessoal? Geralmente, gera benefício econômico, vai ser usado ou vendido e você pode mensurar com confiabilidade o valor do ativo intangível. Lembrando, pessoal, pesquisas em andamentos adquiridos, se a empresa adquiriu a pesquisa em andamento, ela registra como ativo intangível. Cuidado! Porque se ele perguntar o gasto na empresa que gerou aquele ativo intangível, e aquele gasto foi com pesquisa, aquilo é despesa. Agora, quando eu adquiro uma pesquisa em andamento, mesmo que lá seja despesa, quando eu adquiro, eu posso ativar no meu intangível. Já quando depois que ativar, pessoal, aí os gastos após a aquisição, aí continuam como despesa. Desenvolvimento em andamento, ativo intangível também, e o desenvolvimento após a aquisição vai depender. Pode ser despesa ou ativo intangível. Lembrado, pessoal, que como é que eu vou saber o custo de um ativo intangível gerado internamente? Aí você vai colocar como custo, pessoal, qual foi o material e serviço que você consumiu, o custo de benefícios a empregados, os registros legais que você gastou, a amortização de patentes e licenças também devem ser incluídos, tá? O que é que você não inclui? Treinamento de pessoal, tá batido, e outros gastos administrativos, tá, pessoal? Lembrando que o goodwill, o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. Ele vai tentar te confundir. Então, o ativo intangível, ele pode ser gerado, ele gerado internamente, o ativo intangível, ele pode ser classificado como ativo. Já o goodwill não pode ser reconhecido como ativo. Tá? O valor contábil do ativo é o custo de aquisição, menos amortização, menos as perdas. Lembrando, e quando o ativo tiver vida útil definida, pessoal, ele é amortizado. Quando ele tiver vida útil indefinida, ele não deve ser amortizado. Independente dos dois, ele sofre teste de recuperabilidade. Então, vida útil definida, pessoal, ele é amortizado. Tá? Vida útil definida, ele não é amortizado e o goodwill também não é amortizado. Tá? Mas ele sofre teste de recuperabilidade e perdas, reversão de perdas, você pode reverter nos dois. E, muito importante, você não reverte perdas de goodwill. O teste de recuperabilidade, pessoal, é observar se o seu ativo, tá, ele não está registrado por um valor que não exceda os seus valores de recuperação. Então, um ativo está registrado contabilmente por valor que exceda o seu valor de recuperação quando o valor contábil ele exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda. E aqui é fácil, pessoal. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, você vai reconhecer perdas. Felipe, o valor contábil, custo menos depreciação, amortização e exaustão acumulado, menos perdas por impairment.
E o valor recuperável vai ser o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda que ele vai te trazer na questão. E aí, para fazer o teste de recuperabilidade, pessoal, é fácil. Primeiro, determina o valor recuperável, é o maior, tá? Vamos fazer questões sobre isso depois, na parte 2. Eu determino o valor contábil. E aí, se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, eu tenho perdas estimadas. Aí eu debito uma despesa e credito uma conta retificadora do ativo. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, pessoal, nenhum ajuste deve ser feito, em regra, desde que não haja perdas já reconhecidas no balanço. Porque se já houverem perdas, né, se já houver perdas registradas, e aí você faz uma reversão. E aí, como é reversão, é lançamento inverso. Você debita a conta retificadora e credita uma reversão de receita. Isso para ativo não reavaliado, pessoal. Se o ativo sofreu reavaliação, no lugar de debitar uma despesa, você vai debitar a conta reserva de reavaliação. Claro que se você tinha uma reserva de reavaliação de 200 mil e você houve uma perda de 300, você vai debitar 200 aqui e a diferença 100 você vai trazer uma conta de despesa. Beleza? E o lançamento de reversão você vai reverter trazendo novamente o saldo para a reserva de reavaliação. Já o goodwill, pessoal, se houver perdas com o goodwill, você registra uma despesa e credita o goodwill. Mas, tá, o que é o goodwill? É o valor pago no investimento menos o valor justo do investimento. Para vocês, basta saber isso no momento, tá? Aí lembrar, pessoal, o goodwill ele não está sujeito à amortização, mas ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. E não deve ser realizada reversão para o goodwill. Então, você registra perdas para o ativo não reavaliado, para o ativo reavaliado e para o goodwill. Na hora da reversão, você faz reversão para ativo reavaliado e para ativo não reavaliado, mas você não faz reversão para o goodwill, tá? E aí, pessoal, lembrando, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, você deve testar no mínimo anualmente o ativo intangível com vida útil indefinida, o ativo intangível não disponível para uso e o ágil por expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill. Ajuste ao valor presente, pessoal. Demonstra o valor atual de um fluxo de caixa futuro. O valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Destina-se o quê? A excluir os juros ou encargos financeiros embutidos nas compras ou vendas a prazo quando feitas a prazo. Tá? Então, registra na contabilidade a primazia da essência sobre a forma e também diferencia o resultado financeiro do resultado apurado nas atividades operacionais. Pessoal, ativos e passivos eles são obrigatoriamente ajustados ao valor presente, quando for de longo prazo. Tá? Realizável a longo prazo ou passivo circulante. Quando for de curto prazo, só quando houver efeito relevante. E aí, pessoal, ajuste a valor presente de ativos. Então, a empresa vendeu a prazo, tá? E ou houve efeito relevante ou é uma operação de longo prazo. Então, nesse caso, como foi a venda, tá? Vai haver aí custos financeiros. E esses custos financeiros não devem ser registrados como receita. Então, você vai reconhecer como receita somente a receita propriamente dita, vai reconhecer o valor a receber total e a diferença entre o valor à vista, tá? Ó, que é o valor que você reconhece como receita de vendas, e o valor a prazo, você vai reconhecer como ajuste a valor presente sobre clientes, que é uma conta retificadora do ativo circulante ou do ativo não circulante. E aí, com o passar do tempo, você vai reconhecer na receita financeira. Venda a prazo, pessoal. Quando for compra, você, na verdade, vai registrar uma obrigação e aí essa diferença vai ser retificadora do passivo. E aí, depois, as apropriações como despesa. Estoque, pessoal. Lembrar que estoques são ativos mantidos para venda no custo normal, mercadorias, em processo de produção ou de consumo, tá? Estoque material de consumo. Lembrar, pessoal, quem paga o frete, ou seja, frete sobre compras, é custo. Vai lá para o custo do produto. Mas frete sobre vendas, não. Aí é uma despesa para a empresa. Já o armazenamento, pessoal, de matéria-prima é custo, desde que você vai utilizar no processo produtivo, não seja para revenda. Já os produtos já acabados ou mercadorias, você recontabiliza como despesa, tá? E aí o valor do custo de um produto, pessoal, ele vai incluir todos os custos relacionados para colocar aquele bem em condições de funcionamento, de venda, né? Então, preço de compra, mais imposto de importação, mais outros tributos, exceto os recuperados. Então, ICMS eu não adiciono. Custo de transporte, seguro e outros custos. Lembrando que você, não coloca abatimentos nem descontos comerciais, você deve diminuir. E aí, lembrando, pessoal, que neste caso aqui, o preço de compra está líquido dos tributos, por isso que ele diz para adicionar outros tributos e você não soma os tributos recuperados. Se o preço de compra já viesse com os tributos, aí você deveria retirar os tributos recuperados. Então, aqui você adiciona os não recuperados. O que não deve ser incluído no custo do estoque, pessoal?
valor normal de desperdício, gasto com armazenamento a menos que seja processo produtivo e gasto com a venda posterior, tá? Lembrando que de acordo com o CPC 26, os estoques eles serão avaliados, mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. E aí com isso os estoques não permanecem escriturados por quantias superiores à sua expectativa realização de venda, pelo uso ou pela venda, tá? Então cuidado muito com isso daí. E aí também na Lei 6.404 ele fala que você deve mensurar pelo valor de mercado ou pelo custo, dos dois o menor. E aí há essa comparação, tá? Demonstrações, pessoal, de acordo com a Lei 6.404, são obrigatórias para as sociedades anônimas, tá? Balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC e DVA, tá? A DLPA poderá ser incluída e substituída, né? E no caso, ser incluída e se for publicada e elaborada a DMPL, aí você elabora a DMPL, tá? Então, é isso daí. Nas companhias fechadas, pessoal, você vai ter balanço, você vai ter DRE e você vai ter DVA não e DFC se patrimônio líquido maior do que 2 milhões. Cuidado que se botar literalidade, eles acabam cobrando. Já para o CVM e para o CPC 26, são obrigatório balanço, DRE, DMPL, DRA, demonstração do resultado abrangente, DFC e DVA. Tá? De acordo com o CPC 26, pessoal, as demonstrações contábeis elas proporcionam informação e identidade acerca do seguinte. Ela vai te trazer ativos, passivos e PL, vai te trazer receitas e despesas, vai trazer os fluxos de caixa e vai trazer alterações no capital próprio. Vamos lá para alguns tópicos que você tem que saber lá, literalidade da Lei 6.404. Então, o exercício social ele tem duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. O exercício social ele poderá ter duração diversa, né, na Constituição da companhia ou nos casos de alteração estatutária. Nas demonstrações, pessoal, lembrar, as contas semelhantes poderão ser agrupadas e os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapasse 0,1 do respectivo grupo de contas. É vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Tá? Segundo a Lei 6.404, também as demonstrações financeiras elas registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. As demonstrações, pessoal, elas serão complementadas por notas explicativas, que são informações adicionais. O que é que elas trazem, pessoal? Trazem informações sobre a base de preparação, sobre as práticas contábeis, tá? Sobre as práticas contábeis, e sobre informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações. E ela vai indicar também, pessoal, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, como é que é calculada a depreciação, método linear, soma dos dígitos, o estoque, provisão, quais são os investimentos em outras sociedades, e assim por diante. Taxa de juros, data de vencimento das obrigações, quais são os números, espécies e classes das ações de capital social, quais os ajustes de exercícios anteriores e os eventos subsequentes. Por último, temos que o quê? Que as demonstrações financeiras, pessoal, elas são assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados, né? E na expressão contabilista abrange tanto o técnico quanto o contador propriamente dito, bacharel. O ativo, pessoal, é dividido em circulante e não circulante. O não circulante, realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Já o passivo, ele é circulante e não circulante. E o PL, que tem o capital social, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro e reserva de capital, que são contas normais, e ações de tesouraria e prejuízos acumulados, que são contas retificadoras do passivo. Tá? O ativo, pessoal, segundo o CPC, ele deve ser classificado como circulante se atender os seguintes requisitos. Em tese aí, pessoal, até 12 meses após a data do balanço, ou ele pretende vender ou consumir durante o curso normal do ciclo operacional. Tá? Todos os demais são classificados como não circulante. Lembrando, circulante, pessoal, de acordo com a Lei 6.404, tem que saber são as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Já o realizável a longo prazo são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, mas também os direitos derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas, controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, desde que não constituam negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Investimentos são as participações permanentes e os direitos de qualquer natureza não classificáveis em outro item do ativo circulante e que não se destina à manutenção da atividade. Imobilizado nós já vimos, bens corpóreos e intangível, bens incorpóreos. Pessoal, também já vimos daqui, regra, bens destinados a aluguel, ativo não circulante e investimento. A exceção para imobilizado, imóveis ocupados, né, pelos empregados, paguem aluguéis ou não,
e quando a propriedade para investimento ela é insignificante em relação à propriedade ocupada pelo proprietário. Ou seja, a maior parte do bem alugado, ele é utilizado, tá, para destinar na sua atividade principal, na sua atividade operacional. Sobre o ativo diferido, pessoal, você tem que saber que o saldo existente em 31 de dezembro de 2008, que não puder ser alocado a outro grupo de conta, ele poderá ser classificado, manter a sua classificação até a sua completa amortização. Então, ativo diferido, pessoal, eu posso reclassificar para outro item do passivo, do ativo, ou eu posso manter até essa completa amortização, eu posso dar baixa em lucros ou prejuízos acumulados. O passivo, pessoal, espera que seja liquidado durante o ciclo operacional, tá? É mantido com a intenção de ser negociado e tem que ser liquidado até 12 meses, tá? Todos os outros passivos, eles são classificados como não circulantes. Critérios de avaliação dos elementos do passivo é lembrar as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculados, inclusive por de renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Já as obrigações em moeda estrangeira, pessoal, você tem que atualizar com base na taxa de câmbio da data do balanço. E nós vimos que as obrigações, os encargos e riscos, né, de longo prazo devem ser ajustados a valor presente. O de curto prazo só se houver efeito relevante. E nas empresas que o ciclo operacional, que é o período desde a venda do produto até o recebimento da venda, tá, que for maior do que exercício social, a classificação de circulante ou longo prazo terá por base esse ciclo. Vamos agora tratar do tópico operações com mercadoria e sistema de inventário, tá? Assuntos aí, operações com mercadoria, DRE, balanço, fatos contábeis, pessoal, provavelmente vão estar na prova de vocês, com certeza. Então vamos lá, aqui é uma parte do início da demonstração do resultado do exercício, mas por quê? Para a gente calcular o lucro bruto ou o resultado com mercadorias, a gente precisa dessa parte inicial. Então, de acordo com a lei 1.404, lá nós vamos ter a receita bruta menos as deduções da receita bruta, são devolução de vendas, vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, abatimentos concedidos e os tributos sobre vendas, ICMS, tá? ISS é sobre serviço, PIS e COFINS. Aqui vale também se for uma receita bruta de serviço, você vai ter as deduções, tá? Lembrando que nós podemos ter a modalidade cumulativa e a não cumulativa, tá? Para o PIS e para o PASEP e para a COFINS. O ICMS ele é não cumulativo, então você vai recuperar na operação seguinte. Então, quando compra, a empresa coloca o ICMS a recuperar. Quando vende, ela tem o ICMS a recolher e compensa. No caso do PIS e COFINS, ele pode ser não cumulativo ou não. Observe até que o cumulativo, a alíquota é menor, tá? Então, 0,5% e 3%. Quando for não cumulativo, a alíquota é maior, mas ele consegue recuperar e, posteriormente, ele compensa no momento do pagamento. Então, muito cuidado, tem que saber aqui a forma de tributação, o regime e as alíquotas, tá? Aqui, pessoal, descontos. A diferença, né? Desconto comercial, financeiro e abatimento. Lembrando que aqui eu estou olhando na visão do vendedor. Então, o vendedor está concedendo desconto, não é da do comprador. Cuidado. No comprador, a gente até viu que quando ele adquire uma mercadoria, se houve desconto incondicional obtido, ele deduz, tá? Lá do custo de estoque. Se houve abatimento sobre compra, ele também deduz. Se houve desconto financeiro obtido, não. Aí você vai fazer lá no modo de duplicados. A gente estudou nossos materiais e já sabe aí. Então, aqui na visão do vendedor, desconto comercial, pessoal, ele vai ser deduzido da receita bruta de venda, né, que é o desconto incondicional concedido, é o desconto comercial, e ele reduz a base do cálculo do ICMS, do PIS, da COFINS e do IPI, com base numa resolução nova aí. Já o desconto financeiro, eles são concedidos sob condição, então eles não são dedução da receita bruta, eles são contabilizados como despesa financeira para o vendedor, tá? E o abatimento sobre venda é aquele que vem ao momento posterior à venda, ele deve ser deduzido da receita bruta de vendas. Fórmulas utilizadas, né? Então, nós vimos lá o custo de aquisição do estoque, pessoal, que a empresa faz, e ali tinha um preço de compra, e ele adicionava os tributos não recuperáveis, porque dentro do preço de compra não tinha os tributos recuperáveis. Já que não, eu estou considerando um caso, tá? Que eu vou ter as compras brutas, que o valor está incluído os tributos, todos. O que é que você faz? Então, como é que eu calculo o CMV? Estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Quem são as compras líquidas, pessoal? É a compra bruta, tá? Que é o preço lá do produto, que já tem os tributos que são por dentro, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS. Aí, mais o IPI por fora, mais frete seguro, mais carga, descarga de produtos, menos as deduções de compra, tá? Então, se a empresa teve desconto incondicional, abatimento, ele vai deduzir, menos os tributos recuperáveis. Nesse caso, como estão incluídos no preço de compra todos os tributos incidentes na operação, nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos deduzir os tributos
recuperáveis. Então, muito cuidado. Se eu trouxer o preço de compra líquido de tributos para achar o custo do produto, do estoque, eu vou adicionar os tributos não recuperáveis. Se eu tiver o preço do produto já incluído os tributos por dentro, aí eu vou tirar os recuperáveis, tá? Então, aí deduções de compra, devolução de compras, abatimentos e descontos condicionais obtidos. Tributos recuperáveis, ICMS, PIS e COFINS não cumulativo. Base de cálculo do ICMS, pessoal, vendas menos devolução de vendas menos desconto comercial. Receita bruta seria pegar o faturamento bruto menos o IPI. Base de cálculo do IPI, vendas menos devolução de vendas menos descontos comerciais. Tá? Quando a empresa adquire, pessoal, material para consumo, ele não recupera o ICMS e nem o IPI. Então, o IPI e o ICMS integram o custo. Quando é uma mercadoria destinada para revenda, ele não é contribuído do IPI, então ele não recupera o IPI, mas recupera não recupera o IPI, mas recupera o ICMS. Então, o IPI integra o custo. Se ele comprou uma matéria-prima em indústria, ele vai industrializar, ele é contribuinte do ICMS e do IPI. Então, ele recupera os dois. Ok? A diferença, pessoal, o ICMS é o imposto por dentro, o IPI é o imposto por fora. O IPI não está incluído no valor da operação, então você tem lá 100 do produto. Ali já está incluído o ICMS, tá? Então, por isso, você não deve acrescentar o valor da operação. Já o IPI não, você deve acrescentar para encontrar o valor da nota fiscal. Os tributos recuperáveis são registrados em conta representativa de direitos realizáveis no ativo. Já os tributos não recuperáveis integram o custo das mercadorias adquiridas. Lembrando, pessoal, quando a empresa adquire bens do ativo imobilizado, ela pode recuperar o ICMS em 48 meses e o PIS e o COFINS imediatamente. Métodos do inventário permanente, pessoal. Nós temos métodos PEPs, UEPs, média ponderada móvel, média ponderada fixa e preço específico. Os mais cobrados, média ponderada móvel e PEPs, tá? Que são aceitos. E o EPS de vez em quando vem, mas ele não é aceito pelas normas contábeis e nem pela legislação fiscal. Mas mesmo assim você tem que saber. O média ponderada fixa, pessoal, é igual a média ponderada móvel, só que você faz uma análise de todos os produtos no mês, no lugar de ser a cada compra. E preço específico são bens de alto valor que a cada venda você dá baixa no valor específico do bem. Tá? Vamos estudar aqui, pessoal, o que é mais importante. O método PEPS, pessoal, é aquele que você dá a venda, tá? Na venda, as vendas dão baixa nos estoques a partir das primeiras compras. Então, lembrar, o estoque final, pessoal, ele é avaliado pelo custo das mercadorias mais recentes, últimas mercadorias. Já o CMV, ele é avaliado pelo custo das mercadorias mais antigas. Já no EPS é o contrário, né? E lembrando que o fisco não aceita. Por quê? Porque ele leva ao menor lucro bruto. Então, as vendas, eles dão baixa nos estoques a partir das últimas compras, que você comprou por último. Então, por isso, o estoque final, ele é avaliado pelas mercadorias mais antigas, as primeiras adquiridas, e o custo vai ser avaliado pelas mercadorias mais recentes. O método da média ponderada móvel, que é também chamado de custo médio ponderado ou custo médio móvel, nesse método o estoque final e o CMV são avaliados pelo custo médio das mercadorias adquiridas. Então, a cada nova compra, por um preço diferente, uma nova média é calculada. E aí, quando você vender, você puxa aquele valor e calcula a média. Tá? Lembrando que o pronunciamento CPC e as normas contábeis e a legislação fiscal admitem apenas dois métodos, o PEPS e o médio ponderado móvel. Tá? Então, não admitem o EPS. Pessoal, fazendo comparação, e aqui muito importante, porque o CESP cobra e vocês não vão fazer cada análise, pessoal. Então, vocês têm que ter essa tabelinha decorada. Então, segue uma tabela de relação entre os métodos PEPS, o EPS e média ponderada móvel. Aqui, considerando o ambiente inflacionário, que os produtos aumentam de preço com o tempo, tá? Então, o estoque final pelo método PEPS, ele vai ser maior do que o estoque final pelo custo médio, que é maior do que o estoque final pelo EPS. Porque, como o estoque final ele vai ser do PEPS das mercadorias mais recentes, são as mercadorias mais caras. Já o CMV vai ser o contrário. Como o PEPS é das mercadorias mais antigas, que são as mais baratas, né? Então, ele vai ter o menor custo das mercadorias vendidas, tá? EF, estoque final, CMV, custo das mercadorias vendidas. E como o lucro bruto, pessoal, para encontrar ele, você tem que diminuir o custo das mercadorias vendidas, é só fazer um inverso, ó. Então, o lucro bruto pelo PEPS vai ser maior do que o custo médio, que vai ser maior do que o EPS. No ambiente deflacionário, pessoal, que as mercadorias diminuem de valor com o tempo, basta você fazer o quê? Inverter os sinais. Então, o estoque final, você inverte aqui para maior, investe aqui para menor. Então, no dia da prova, basta você saber o inflacionário, pessoal. Se eu quiser saber o deflacionário, professor, é só fazer o inverso. E se eu considerar uma economia estável, pessoal,
que os preços não mudam de valor com o tempo, independente do método. O estoque, o CMV e o lucro bruto, tá? Eles tendem a ser iguais, tá? Até porque o preço de venda vai ser igual também. Custo de transação, pessoal, muito importante. Nos custos de transação, na emissão de empréstimos e debêntures, ele vai reduzir o valor a receber. Então, lá no ativo, você vai reconhecer, pessoal, o valor do empréstimo da debênture menos esses custos. E é contabilizado como conta retificadora do passivo. Os custos de transação, retificando empréstimos a pagar ou debêntures. Tá? Cuidado que podem ter ainda prêmios aí adicionados. Os custos de transação na emissão de ações, pessoal, ele vai reduzir o PL, ele é uma conta retificadora, ou se houver ágio na emissão de ações, ele vai ser absorvido até o limite do ágio. Se for maior, você vai e complementa reduzindo o PL. Tá? Lembrando, isso daqui é muito importante. Caso a empresa vá emitir ações e tenha custo de transação, tá? Custo de transação são os gastos lá com advogados, gastos com consultores, taxas bancárias e etc. Se a empresa foi emitir ações, teve um custo de transação de R$100, mas depois essas ações não foram emitidas, e aí, ou seja, caso a emissão não ocorra, aí você reconhece esses custos diretamente como despesa. Por quê? Porque não tem valor a retificar do PL. Tá? Ações de tesouraria, pessoal, os custos de transação eles serão adicionados ao custo. Já na venda, lembrar, ele impacta o PL, esses custos de transação, não impacta o resultado. Se a venda foi com lucro, pessoal, esse custo de transação vai ser absorvido do lucro. Se for com prejuízo, ele vai ser acrescido ao prejuízo. O prejuízo será maior. Pessoal, aí tem a DRE de acordo com a Lei 6.404. Qualquer coisa vocês pausam e lembrem de decorar isso daí. Por quê? Porque eu vou trazer depois a estrutura. Então ele vem lá, ó. Ele vai vir a receita bruta, depois as deduções, abatimentos e impostos. A receita líquida, depois o custo das mercadorias e serviços vendidos. Vou ter o lucro bruto. Depois as despesas com vendas financeiras, deduzidas das receitas financeiras, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Aí eu vou ter o lucro ou prejuízo operacional. Aí eu vou ter outras receitas e outras despesas. Vou ter o resultado antes do imposto de renda. Vou ter o imposto de renda. Depois vou ter as participações estatutárias e depois eu tenho o lucro do exercício. E por último, tem um montante de ação do capital social. Lembrando que na determinação do resultado, pessoal, serão computados não só receitas, mas receitas e rendimentos ganhos, independente de sua realização em moeda, porque eu utilizo o regime de competência. E todas aquelas despesas, pessoal, custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos para realizar aquela receita. E aqui, pessoal, a comparação entre a DRE do CPC 26 e da Lei 6.404. Primeira coisa, aqui é do exercício, aqui é do período. Aqui começa com a receita líquida, aqui começa com a receita bruta. Tá? Temos o mesmo lucro bruto. Aqui já vem uma diferença, pessoal. Nesse eu vou ter as despesas e receitas operacionais. Aqui eu vou ter todas as despesas e receitas menos as financeiras, porque eu vou ter um resultado antes das despesas financeiras. Aqui eu vou ter outras despesas e outras receitas. Aqui eu vou ter despesa financeira. Aqui eu tenho o resultado antes do imposto de renda, provisão para imposto e as participações estatutárias. Tenho o lucro do exercício. Aqui eu tenho o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Tem os tributos sobre lucros, tem as participações estatutárias, tem o resultado das operações continuadas, que é igual, e trago o resultado das operações descontinuadas, e aí fico com o resultado líquido do período. Lembrando, pessoal, que a base de cálculo das participações é o resultado após o imposto de renda, né, ICSLL, menos os prejuízos acumulados. E aí, muito importante, o cálculo da participação, cada participação diminui a base de cálculo da participação posterior, os prejuízos acumulados são excluídos da base de cálculo das participações e você tem que fazer na sequência, tá? Cada participação. E é lembrar da cicla DEAP, debêntures, empregados, administradores, participações beneficiárias e os institutos de assistência e previdência social. Pessoal, as despesas na DRE eles podem ser de duas maneiras. Pode ter o método da natureza da despesa ou pode ter o método da função da despesa. Isso vai depender do quê? Qual a informação é confiável mais relevante para você e dependendo das determinações legais. Lembrando, pessoal, natureza, o nome é sugestivo, é de acordo com o próprio nome. Então, despesa de depreciação, despesa com transporte, despesa com salários, despesa com publicidades, não sendo realocado entre as funções da entidade. Já o método da função, você vai alocar de acordo com a função da despesa, de acordo com o departamento. Ó,
eu vou ter despesa com o setor de vendas, despesa com o setor comercial. Então, observe que são as despesas por natureza agrupadas em um setor, tá? E aí, lembrando que a Lei 6.404 utiliza o método da função da despesa. Pessoal, falar agora sobre patrimônio líquido e reservas. Então aí, capital autorizado, pessoal, é o valor previsto em estatuto social, que a empresa pode aumentar o capital social sem a necessidade de alterar o seu estatuto. O capital social subscrito ou contábil é uma conta do PL formada pelas ações que foram subscritas na Constituição da sociedade. O capital social, pessoal, ele discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Lembrando que esse capital social, tá? Ele também vai ser o resultado de quê? Do capital autorizado menos o capital a subscrever, que é a parcela que foi autorizada, mas que ainda não foi subscrita, ok? Então, a empresa autorizou 100 de capital, constituiu, subscreveu 80, ainda falta subscrever, 20. Lembrando que capital autorizado e capital a subscrever não existem contas, tá? É só uma análise extra contábil. Capital integralizar é a parcela do capital social que ainda não realizaram. Ele é o resultado do capital social menos o capital realizado, tá? Mas lembrando, o capital realizado é a parcela do capital que os sócios integralizaram. Do capital, no mínimo, 10% deve ser realizado em dinheiro. Lembrando que no balanço, pessoal, aparece o capital social menos o capital a realizar. As contas do PL aí, pessoal, nós temos as reservas de capital, reserva de ágio na emissão de ação, reserva de alienação do bônus de subscrição, reserva de alienação das partes beneficiárias e reserva de alienação de ações de tesouraria. Reserva de lucro, legal, estatutária, contingência, lucros a realizar, incentivos fiscais, retenção de lucros, especial de dividendos obrigatórios não distribuídos e específica de prêmio na emissão de debêntures. As reservas de capital, pessoal, somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados ou as reservas de lucros. Tá? Então, primeiro, lucros, depois, reserva de lucros, exceto reserva legal, depois reserva capital de forma facultativa. Ela pode ser utilizada para resgate, reembolso ou compra de ações, para resgate de parte beneficiária, incorporação ao capital social ou pagamento de dividendos a ações preferenciais. Cuidado, quando esta vantagem lhe for assegurada. Lembrando, pessoal, quando a empresa recebe um adiantamento para aumento de capital social, a regra é colocar no passivo exigível, que ela pode ter que devolver esse valor se não for constituído. Mas, quando não houver hipótese de restituição, ela pode lançar tudo como PL. Ágio na emissão de ações, pessoal, é quando a empresa emite uma ação por um valor que supere o seu valor nominal. O valor da ação é 10, ela conseguiu emitir por 12. Então, ela vai ter um ágio de R$2. Essa diferença positiva vai ser uma reserva de capital e pode absorver os custos de transação vinculados à aquisição. Ágio de avaliação patrimonial, pessoal, está ligado à avaliação ao valor justo. Ele é saldo credor, aumenta o PL ou diminui o PL. Tá? É uma conta instável. Reserva de reavaliação, ela foi extinta a partir de 2008. Na verdade, deixou de ser constituída, mas as empresas podiam manter até sua efetiva realização. Por isso, hoje ainda podemos ter, tá? Conta de reserva de reavaliação nos balanços. Ações de tesouraria é quando a empresa adquire ações de sua própria empresa e mantém em tesouraria. É uma conta redutora do PL. Lembrando que o limite de ações em tesouraria é o saldo de lucros acumulados e reservas, exceto a reserva legal. Lembrando, pessoal, que na aquisição, ações de tesouraria, como é retificadora do PL, ela diminui o PL. Já na venda, ela aumenta o PL. Ok? Reserva de lucro, pessoal. O saldo da reserva de lucro ele é o reserva de lucro menos reserva de incentivos fiscais, contingência, lucros a realizar e prêmio na emissão de debêntures. Esse valor ele não pode ultrapassar o capital social. Se ultrapassar, você vai ter que aumentar o capital ou distribuir dividendos. Para facilitar, fazendo o inverso, né, nós temos 8 reservas de lucro. Se as reservas de lucro menos 4 não pode ultrapassar o capital social, você não pode ultrapassar com base nas outras 4, que é o LERO. Tá? Legal, estatutária, reserva de lucros e reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos. Reserva legal, pessoal, a única reserva obrigatória é 5% do lucro líquido do exercício. O seu limite obrigatório é 20% do capital realizado e o limite facultativo é quando ultrapassar 30% do capital realizado. Ela é de constituição obrigatória e tem por fim assegurar a integridade do capital social. Ela somente pode ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Reserva estatutária, pessoal, ela tem requisitos.
tem que indicar de modo preciso e completo qual a finalidade daquela reserva. É para o ambiental ou para uma expansão. Tem que fixar os critérios para determinar a parcela anual que será destinada para a reserva estatutária e tem que saber estabelecer o limite máximo dessa reserva. Aí a diferença entre reserva para contingência e provisão, pessoal. Aqui é bem básico, pessoal. Provisão refere-se a fatos passados, que já ocorreram, tá? Já a reserva para contingência, ele ainda vai incorrer. A provisão, pessoal, ele vai reconhecer uma despesa em contrapartida com o passivo. Então, ele deve ser reconhecido independente se teve lucro ou prejuízo. Já a reserva, não. Ela vai ser uma parte do lucro, em contrapartida com o PL, e só há se houver lucro. Cálculo da reserva de lucros a realizar, pessoal, é pegar os dividendos devidos obrigatórios menos o lucro realizado financeiramente. Eu vou ter o reserva de lucros a realizar. Felipe, que é o lucro realizado financeiramente? É o lucro líquido do exercício, menos o resultado positivo de equivalência patrimonial, menos o lucro com realização financeira de longo prazo, após o término do exercício seguinte. Dividendos, pessoal. Os dividendos eles podem ser fixados em qualquer critério. A empresa pode fixar um percentual do capital social, um percentual do lucro, um percentual do lucro ajustado. Então, essa é a regra. Porém, se ela for omissa, ela será fixada em 50% do lucro líquido ajustado, que nós vamos já ver. Mas, se posteriormente à sua constituição a empresa decidir fixar os dividendos, ele tem que ser no mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, ok? Lembrando que o lucro líquido ajustado é o lucro líquido, menos a reserva legal, menos a constituição da reserva legal, mais a reversão da reserva de contingência, tá? Menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais, é opcional, ele vai dizer na questão, mais a reversão de incentivos fiscais, se ele der destinação diversa da lei. Tem lá também de prêmio na emissão de debêntures, mas como é na parte fiscal, o pessoal não cobra muito, ele é opcional também, teria que ser tirado, menos os prejuízos acumulados. Eu vou ter o lucro líquido ajustado, multiplico pelo percentual, tenho o dividendo mínimo obrigatório. Os dividendos obrigatórios, pessoal, eles serão retirados da conta lucros acumulados. Então, diminui o PL, vai creditar dividendos a pagar. A regra é essa. E aí o pagamento ocorre posteriormente. Dá baixa no dividendos a pagar e credita a caixa. Porém, em algumas provas, ele diz que o pagamento do dividendo foi feito no momento da distribuição. Aí você não tem essa etapa, ó. Você não tem etapa. Aí o que é que você faz? Debita lucros acumulados e credita a caixa. Esquematização, pessoal. Os dividendos obrigatórios, eles ficam no passivo. Claro. Dividendos adicionais, que é aquilo que vem a mais, aí depende. Se for declarado após o período contábil, eles não são contabilizados. Fica apenas em nota explicativa. Após o período contábil, exercício social, tá? Se for declarado antes do período contábil, eles ficam mais no PL, até a aprovação quando são transferidos para o passivo. Por isso que dividendos obrigatórios alteram o PL. Tá? Já dividendos adicionais não altera o PL. E aí, por isso, ó, dividendos adicionais, você debita lucros acumulados e credita dividendo adicional proposto no PL. Quando a Assembleia autorizar, você faz a migração. Tá? Segundo a Lei 6.404, a companhia que, por força de lei, pode levantar balanço semestral. Seriam os dividendos antecipados, tá? E aí, como é que seriam esses dividendos antecipados? Você coloca na conta retificadora do PL e credita dividendos a pagar. Quando for distribuir, aí você debita lucros acumulados e credita a conta dividendos antecipados para encerrar. Beleza? Lembrando, pessoal, a companhia somente pode pagar dividendos por lucro líquido do exercício, lucros acumulados, reserva de lucros ou reserva de capital, no caso de ações preferenciais que nós já vimos. E o dividendo, pessoal, a regra será paga em 60 dias, salvo deliberação em contrato. Tá? Por último aqui, folha de pagamentos. Então, reconhecimento da despesa de salário mensal, pessoal. Debita salário, credita salários a pagar. Aqui pode ter a contabilização também dos tributos, tá? INSS e Previdência, que seria o básico. Contabilização do salário do mês seguinte, para dar baixa, o pagamento. E registro de salário mensal, com o imediato pagamento, débito de salário e credita caixa. Para a prova, pessoal, você tem que saber o seguinte: salários, hora extras, INSS patronal do empregador, né? Previdência, FGTS, 13º salário, férias e comissão, é despesa da empresa. Contribuição do sindicato, INSS segurado e imposto de renda, é despesa do empregado. Na verdade, o empregado recebe o salário e a empresa é obrigada a reter esse valor e destinar a instituições, apesar de a empresa recolher, mas é uma despesa do empregado.
E o salário família e o salário maternidade são despesas do governo, porque apesar de que a empresa faça a transferência dos valores para o funcionário, depois ela pode compensar no momento que for efetuar o pagamento do INSS. Então, pessoal, é isso. Agradeço a confiança depositada no nosso trabalho, tá? Espero ter colaborado com essas dicas. E foram dicas bem rápidas. Espero que você tenha gostado. Deixe seu feedback. Clique, se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo para a gente saber que você gostou e possa fazer mais vídeos para que você possa gabaritar mais provas de concurso, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e espero que quando você tiver aprovado, você lembre da gente e mande uma mensagem dizendo que a gente ajudou na sua aprovação, ok? Depois eu venho com a parte 2 com as questões. Aqui foi mais uma revisão teórica. Sucesso, abraço e bons estudos!